Nesse terceiro bloco do programa Toda Mulher, vamos conversar sobre a orientação certa para evitar a gravidez na adolescência. Doutora Estela, quando as meninas chegam no consultório de um médico para fazer o primeiro preventivo, a maioria das vezes as meninas são virgens ou não, ou já tiveram a primeira relação, elas conversam com o médico? Eu aconselho a todas as adolescentes e adolescentes procurarem um médico antes de iniciar a atividade sexual. Quando começou a namorar, que já está tendo uma atração, que vê que a relação sexual pode acontecer a qualquer momento, é bom procurar uma consulta médica para receber orientação contraceptiva e preventiva de doenças sexualmente transmissíveis, né? Isso é feito de rotina nos serviços que atendem adolescentes, que atendem levando em consideração todas essas especificidades do adolescente, né? Alguns bebês podem nascer prematuros devido à mãe, como nós falávamos aqui, esconder a barriga, ter medo de contar para a família. Parece que depois que você divulga para todo mundo que você está grávida, a barriga aumenta. Tem isso ou é uma coisa da cabeça de todo mundo? Quando você divulga, quando não está dando mais para esconder. Aí já contou, liberou, mostrou geral, né? Que o final da gravidez é que a barriga aumenta muito mesmo, né? A gente, quando é jovem e magrinha, dá para não perceber a gravidez até 5, 6 meses ou até mais. A gente tem casos de meninas que a família só descobriu que estava grávida quando entrou em contração para ter o bebê, né? Bota cinto, amarra, põe cinta, põe roupa mais larga para esconder, né? Isso pode prejudicar o bebê. Não em si a roupa mais apertada só, mas não fazer os cuidados médicos que são necessários durante o pré-natal, né? Fazer os exames, tratar as doenças que porventura tenham, tomar as vacinas que são preconizadas, ter uma alimentação balanceada e adequada. Isso é que vai... e o acompanhamento com medida de pressão, exames, para prevenir qualquer complicação. As gravidezes de risco são aquelas que as mulheres não fazem o pré-natal, ou não fazem o pré-natal de forma adequada, desde o início, né? Então, isso é que aumenta o risco da gravidez, o risco de prematuridade, o risco de pressão alta, né? Então, ficou grávida, imediatamente procura um serviço de pré-natal para começar o acompanhamento. Nós falando a respeito só da prevenção da gravidez, porque é só isso que a pílula do dia seguinte faz, não previne doenças. Mas a quantidade de hormônio que um adolescente ingere ao tomar a pílula do dia seguinte também pode fazer mal para o corpo, que está em formação? Não, não é indicado usar contracepção de emergência no caso de gravidez, é a única contraindicação, né? A gente indica a contracepção de emergência nos casos de violência sexual e nos casos em que houve algum acidente, o diafragma saiu ou a camisinha estourou, e deve ser tomada no máximo até 5 dias depois da relação sexual desprotegida. E quanto mais precoce tomar, maior a chance de evitar a gestação, né? Mas não prejudique em nada o corpo da mulher tomando nesses 5 dias. Bom, como eu falei aqui no programa, nós temos 6 adolescentes participando do programa na plateia, 3 estão grávidas e 3 não estão. Hoje, agora, nós vamos conversar com as meninas que não estão grávidas, que são adolescentes, e eu quero saber a opinião de vocês. Se chegasse a acontecer isso com vocês, com a idade que vocês têm, qual seria a primeira atitude a ser tomada? Contar para os pais ou não? Eu nunca pensei nisso, porque eu não comecei ainda a ter relações sexuais, então, para mim é muito fácil falar disso, né? Mas eu penso que de primeira seria contar para os pais, porque eu acho que eles podem até no começo ficarem tristes e tal, mas acho que são as pessoas que vão estar do nosso lado, né? Que vão levar a gente ao médico, que vão dar apoio, ajudar a gente. Eu acho que é o melhor. E contar também, né, pro namorado ou marido que você tá grávida. Você falou uma coisa interessante. Ela disse que ela não iniciou a relação sexual ainda, mas você tem uma abertura para falar isso com seus pais em casa? Tenho. Minha mãe conversa muito comigo, porque o primeiro filho da minha mãe foi assim, né? Ela nunca... Minha avó nunca tinha conversado com ela sobre isso, aí ela começou a namorar, já estava noiva e teve relação e teve um filho, mas ela não... Tipo, não é que ela não queria, mas ela não esperava. Então aí atrapalhou, que acaba atrapalhando, né? A vida você tem que parar de estudar, ou parar de fazer a faculdade, ou parar de trabalhar,
para poder se cuidar mais. Então, eu sou a única filha mulher que a minha mãe tem. Então, ela conversa muito comigo sobre isso. E ainda mais agora que eu tô namorando, então ela conversa sempre comigo sobre isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. Seu nome? Tamara. Você é do Rio, Tamara? Não, eu sou de Niterói. E o seu namorado, como que é a relação que você tem com ele em falar sobre isso? Também ele nunca teve relações? Não, também não. Mas a gente começou a namorar tem 3 meses. Então, ainda tá muito recente. A gente não conversa muito sobre isso. Mas, pelas poucas conversas que a gente teve, ele é muito paciente, né? Também porque, como eu sou virgem, pra mim tipo, eu fico com medo e também eu acho que tá muito cedo. Eu penso, é porque eu estudo muito. Então, eu penso muito em estudar e terminar os estudos, e fazer um pré-vestibular, passar por uma faculdade. Aí depois, sabe, ter um filho. E se eu já começar agora, talvez eu me descuide e aí não vai dar certo, né? A sua colega do lado tem a mesma opinião ou não? É, Seu nome e sua idade. eu sou a Amanda, tenho 15 anos. Eu acho que se eu ficasse grávida, adolescente, eu ia ficar bem desesperada, porque é uma coisa e tanto, né? Você ser responsável por uma outra pessoa que tá para nascer em 9 meses. Acho que é muito difícil. Ainda mais quando você é muito nova, e por mais que às vezes a gente se ache assim, bem madura, não é tanto. Mas eu acho que se eu ficasse e conversasse com minha mãe, eu tenho certeza que ela ficaria preocupada, mas ela levaria numa boa e me ajudaria a cuidar todos os exames necessários, porque desde que ela sempre conversou comigo e com meu irmão sobre proteção, sobre se você tá com vontade, se você acha que é o momento certo e você sabe o que você tem que fazer para se cuidar, não só para evitar uma gravidez, para evitar doenças, você pode fazer à vontade, mas me avisa, conversa comigo, vamos no médico, vamos cuidar. E assim como a Tamara também, eu sou virgem também e penso assim, eu coloco muitos estudos em primeiro lugar. Quero sair com meus amigos e tal, mas eu primeiro gostaria de terminar os estudos, fazer uma faculdade e aí sim depois, quem sabe, casar, morar junto e ter um filho. Eu penso assim. E a sua colega também tem a mesma opinião? Olha, eu nunca pensei muito em eu ficar grávida, não, porque a minha meta, assim, de vida não é essa, entendeu? Eu tenho vontade de estudar, terminar os estudos, passar numa faculdade, arrumar um emprego, ter uma vida estabilizada. Mas, assim, eu acho que se eu ficasse grávida, eu falaria, contaria para os meus pais, porque eu tenho uma abertura muito grande em conversar esses assuntos com eles. Eles não têm aquela coisa de não poder falar, achar errado. Minha mãe conversa muito comigo também, até porque eu também sou virgem, então ela conversa muito comigo sobre esses assuntos. Mas eu contaria sim, acho que contaria sim. Seu nome e sua idade? Karina, tenho 15 anos. As meninas de 15 anos hoje, vocês pensam em casar virgem ou já foi um tabu quebrado e, como ela falou, a hora que tiver que acontecer, vai acontecer com um namorado ou com um segundo namorado? O que vocês pensam em relação a isso? Eu acho que casar virgem não dá, não. Sei lá, eu não tenho nada contra, também não posso dizer que eu não vou casar virgem, nunca se sabe. Eu acho que é uma coisa que deve ser feita com uma pessoa que você goste e você tem que respeitar o seu momento. Acho que cada um tem o seu momento de iniciar a relação sexual. Assim como ela falou, eu acho que também varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que acha mais romântico, então é mais tradicional, e a maior parte das mulheres da família só tiveram relações após o casamento. E eu acho que, realmente, cada um tem que respeitar seu tempo, sua vontade também. E, assim, sempre com cuidado, né? Porque acho que um dos maiores problemas, além da gravidez, é você parar os estudos e tal, e não ter não conseguir conquistar todos aqueles sonhos que você tinha antes. E é muito chato, né? Você ter metas e por causa de alguns incidentes ou descuidos você não poder cumprir. Tamara? Eu acho assim, que você tem que conhecer muito seu parceiro para casar.
E, querendo ou não, a relação sexual é uma coisa muito íntima, então você conhece a pessoa a fundo. Eu acho que você casar e não conhecer tanto a pessoa assim, sei lá, vai que você não gosta. Tem essas coisas, sabe? Eu acho que você tem que ser muito íntimo da pessoa pra casar. Você sabe que quando você casa, é isso que todo mundo fala, né? Você casa e fica o resto da vida com essa pessoa. Então, acho que você tem que conhecer bastante a pessoa pra poder ter essa imagem de, pô, eu vou casar com ele, eu sei que eu vou ficar com ele pro resto da minha vida. As 3 são virgens lá em cima, mas já procuraram um ginecologista? Já tiveram a primeira consulta? Já minha mãe sempre me leva ao ginecologista, eu vou sempre ao ginecologista. E muitas das vezes ela não entra pra poder eu conversar também, né, com a ginecologista, pra tirar minhas dúvidas e saber. Mas lá em casa o clima é bem aberto, sabe? A gente tem uma relação bem aberta, então muitas das vezes ela esquece e eu vou sozinha. É assim que funciona. Com as meninas também? É a mesma coisa. Minha mãe, ela leva também e tal, mas ela é bem aberta, assim. Eu falo, mãe, vem comigo e tal, dá uma orientação aqui, ajuda aqui, eu fico com vergonha também. Eu acho que ela cuida bastante de mim. E sempre orienta muito e sempre leva também. Sempre, é importante, eu acho que, além da opinião da médica, é sempre bom você ter a opinião de quem você tem mais intimidade, quem você sabe que tem experiência também. Minha mãe, ela tem 3 filhos, então, bastante experiência, o que é, como é que faz, como é que não faz, risco, até porque ela também, a minha mãe, ela já teve que fazer um aborto, porque a saúde dela estava em risco, e ela sempre toma muito cuidado para caso tenha alguma impossibilidade de ter filho, alguma coisa que possa prejudicar, para não passar a mesma coisa que ela passou, porque ela teve praticamente uma depressão e ela sempre cuidar, assim, deixar tudo direitinho, para não ter nenhuma complicação no futuro. A minha mãe também sempre me leva ao ginecologista. Como disse antes, a gente tem uma liberdade para conversar sobre esses assuntos. E ela me dá liberdade para perguntar, tirar as minhas dúvidas. Foi como ela falou, o clima é bem aberto em relação a isso. Bom, nós vamos aproveitar que nós temos uma médica aqui. Eu gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Estela para tirar uma dúvida em relação à amamentação ou em relação à virgindade, a exames. Queria fazer uma pergunta para vocês 3. Se vocês têm filhos, não têm? Sim. Eu não. No caso, se a senhora amanhã for ter uma filha, ou vocês duas terem uma filha com 15, 16 anos, se elas engravidassem, como a gente engravidou, vocês apoiariam ou fariam como uma pessoa da minha família fez lá com a filha dela, engravidou, mandou ela tirar? Bom, primeiro eu procuraria orientar ao máximo para postergar ao máximo essa gravidez, né? Sabendo respeitá-la. Agora, se acontecesse, é lógico que teria todo o meu apoio, acompanhamento, etc. No decorrer da gravidez e depois também, né? No cuidado com o filho, etc. Mas eu ia fazer de tudo para que ela não tivesse o filho na adolescência. Eu tenho uma filha de 7 anos, ainda eu acho que é muito cedo para pensar nisso, né? Mas eu também procuraria orientar bastante em relação a estudo, em relação à curtição mesmo. Eu procuraria orientar, olha, filha, as coisas acontecem assim, assim, e se você ficar grávida, você vai perder um momento, vai ter que retardar esse momento da sua vida. Mas se ela ficasse grávida, ela teria meu apoio também, porque eu acho que a mãe, independente do que aconteceu, eu acho que é a melhor amiga da filha sempre. Bom, eu acho que gravidez na adolescência não é um problema sempre, né? A sociedade encara a gravidez como um problema, mas às vezes é solução. Tem muita gente que a vida melhora muito com a gravidez, né? A gente pensando em termos de como está a sociedade hoje em dia, a dificuldade que se tem de arrumar emprego, de ter condições de vida boas para viver, a gente pensa que a melhor época de ter filhos não é na adolescência, que é mais tarde, na medida em que você já tenha conquistado seu espaço, que você tenha mais maturidade, mais condição de cuidar e não tenha que largar a escola, como vocês tiveram que fazer, já que a escola não oferece muitas condições para adolescente grávida, nem para adolescente mãe. Isso é uma questão que o legislativo pode tentar cuidar de
criar alguma lei que obrigue as escolas a acolher melhor essas mães adolescentes, né? Mas é lógico, se eu tivesse uma filha que engravidasse na adolescência, eu ia apoiar, ia acolher e fazer o melhor para ela ter uma gravidez saudável e fique bem, né? Eu sou mãe de 4 filhas, de 4 mulheres. Nenhuma delas engravidou na adolescência, elas são todas adultas. Eu tenho 2 filhas casadas já há 4 anos e ninguém quer ter filho. Eu estou doida para ser avó e não aparece criança lá em casa. Mas é o momento delas, né? Elas estão no mercado de trabalho, querendo conquistar uma condição de vida melhor para poder criar da melhor forma os filhos que elas terão no futuro, né? Mas o que as meninas de cima falaram em relação a esse apoio da família, essa facilidade de conversar com o pai, com a mãe sobre esses assuntos, é um dado também bastante importante no sentido da prevenção de consequências indesejáveis da atividade sexual, né? E eu acredito que na casa delas deva ter diálogo também sobre outros assuntos, né? Porque não é só dialogar sobre questões sexuais, é ter abertura para falar com os pais e sentir que os pais nos acolhem, nos apoiam naquilo que for preciso na vida da gente, nessa etapa em que, apesar da gente estar querendo se separar dos pais e ter nossa identidade própria, a gente tem necessidade desse apoio, dessa proteção de colo, às vezes, né? Interessante que teve sugestão de 2 projetos aí, né, deputada? Pois é, essa coisa da falta de creche é realmente uma luta nossa, luta do movimento de mulheres como um todo. E de dia ainda tem algumas creches, poucas, mas ainda tem. Mas eu tenho um projeto aqui que coloca que o governo do estado, na educação noturna, deveria ter uma sala de reforço ou uma creche para que as mães que vão estudar à noite possam levar os seus filhos também. Porque de dia, às vezes, deixa com a avó, né? E à noite, às vezes, tem dificuldade para poder estudar, então, e trabalha de dia. Então, eu espero que esse projeto seja aprovado quanto antes e implementado. Né? Eu quero agradecer a participação da deputada, da doutora Estela, e também das meninas, desejar um bom parto para as que estão grávidas. Obrigada. Sucesso também. E dizer que as meninas de cima têm uma cabeça muito boa, estão de parabéns. O assunto rendeu aqui. E também lembrar que o nascimento de uma criança tem significados diferentes para cada caso. Para os pais que não desejaram é sinal de um problema, mas para os que sonharam com o filho é motivo de muita alegria e realização. Por isso, a melhor maneira de gerar uma vida é planejando. Se você gostou do nosso programa, pode revê-lo através do site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.